Carolina Silva. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, diz a nossa lei fundamental no seu artigo 24 que a vida humana é inviolável. Diz o artigo 134 do nosso Código Penal que o homicídio a pedido da vítima é crime. Dizem os doentes terminais e as pessoas a quem não assiste razão alguma para continuar a viver que a sua vontade é superior a esta premissa, que se baseia no seu livre-arbítrio, superior a qualquer ditame legal. E o que diz Portugal e a região autónoma da Madeira sobre o direito a escolher a morrer? Recentemente iniciaram-se um pouco por toda a parte do país acesas discussões sobre a despenalização da eutanásia. Na Assembleia da República deram entrada 3 diplomas sobre a morte medicamente assistida por parte do Bloco de Esquerda, do PAN e do PEV. Na verdade, estas iniciativas surgiram por causa de uma petição pública intitulada pela despenalização da morte assistida, assinada por cidadãos livres que assumiram levar a debate com os seus representantes políticos estas questões. O único partido que assumiu esta matéria no seu manifesto eleitoral foi tão só o PAN. Por isso, a legitimidade da discussão é de todos e para todos nos dias que correm. Não tínhamos dúvidas que este é mais um tema no seio da nossa sociedade demasiado fraturante e ainda desconhecido ou pouco debatido na comunidade portuguesa. Este jamais será um tema de consensos, seja políticos, mas acima de tudo pessoais. Haverá sempre quem esteja a favor da despenalização ou determinantemente contra, seja invocando-se o direito pelo respeito dos direitos da pessoa humana, incluindo o fim da vida, seja no respeito pelo direito à vida, seja por concepções religiosas ou pessoais, pelo ceticismo ou desconfiança nos métodos e avaliações de cada caso concreto, garantindo-se que não seja dado cobro a situações levianas, seja até pelo constante avanço da medicina, que faz sempre acreditar na cura de uma outra doença que até agora leva à morte de alguns pacientes que com ela se veem confrontados. São ainda demasiadas as dúvidas e demasiadas as reticências à volta daquilo que deverá ser verdadeiramente aceito pela sociedade. Mas uma coisa é certa, todos devíamos ser livres para determinar o rumo da nossa vida. Resta-nos condicionar essa liberdade aos limites aceitáveis e de acordo com aquilo que a sociedade portuguesa quiser, nomeadamente as causas que determinarão a despenalização, o local onde será feita a intervenção, a assunção dos custos destas intervenções, entre outras tantas questões ainda em debate. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, uma outra questão que merece igual reflexão é o direito ou dever que assiste aos médicos de praticar este tipo de procedimentos. Terá um médico a obrigação de executar este procedimento ou poderá de forma livre e espontânea invocar a objeção de consciência? Eu penso que aqui não restarão dúvidas quanto à liberdade de escolha dos médicos em praticar ou não estes procedimentos e que tal escolha jamais poderá colidir com o juramento de Hipócrates, que continuará a ser salvaguardado. Aliás, caberá sempre aos médicos garantir a sobrevivência dos seus pacientes, até o limite do aceitável e da autodeterminação de cada um de nós, porque o respeito jurado pelo médico é sempre pela vida humana. Desengane-se também quem considera que nenhum médico poderá estar disponível para esta prática. Recentemente foi realizado um inquérito a 183 médicos, publicado no JM a 1 de junho de 2017, um estudo realizado por Helena Fragoeiro, médica de profissão, que revelou que 66% destes inquiridos dos clínicos são a favor da legalização da eutanásia e que 41,5% assumem mesmo que o fariam se fosse legal, o que demonstra a abertura destes profissionais de saúde para a prática em questão. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, pela Europa e pelo mundo são ainda poucos os países onde esta prática é já permitida. Ressalvamos o caso da Holanda, pioneira no continente europeu, a permitir o recurso à morte assistida desde 2002, seguindo-se a Bélgica, Luxemburgo e Suíça. Temos ainda o caso de 5 estados dos Estados Unidos e o recente caso do Canadá, que no ano transato aprovou legislação que permite o suicídio assistido e a eutanásia. Em Portugal, ainda agora damos os primeiros passos quanto à possibilidade consciente da despenalização da eutanásia, com propostas de diplomas reais, que deverão merecer a nossa total atenção enquanto eleitos pela população madeirense, para que, quando formos chamados a ajuizar ou a emitir qualquer tipo de parecer, possamos estar legitimados e conscientes das opiniões emitidas. O debate ainda vai longo e está longe de ser consensual. Será claramente fraturante no seio da nossa sociedade. Mas já tivemos a coragem assumida de iniciar este debate
de falar sobre o assunto e de pensar no futuro com prudência, com atenção e com o cuidado que o tema vida exige. Resta, contudo, e na minha opinião, dar um passo adiante e assumir de uma vez por todas que esta matéria carece de referendo nacional. As forças políticas precisam e são obrigadas a ouvir a sua população em matéria desta importância, em matéria de relevante interesse nacional. Os portugueses não poderão ficar reféns ou à mercê das forças políticas que estão ou que estarão no poder político quando for deliberada uma opção. Creio que o voto político não pode decidir por si só questões de suma importância. O nosso voto não é simplesmente um voto em branco, é um voto de confiança que pressupõe a consulta pública em questões de direitos, liberdades e de garantias, em questões que contendem com o ser social e, acima de tudo, com o ser humano. E mesmo para aqueles que serão chamados a votar em plenário na Assembleia da República, a liberdade de voto de cada um deverá ser garantida pelos partidos políticos que representam, pois só assim assistiremos a uma tomada de posição livre e consciente. O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida está a promover um ciclo de debates subordinados ao tema decidir sobre o final da vida. A população é chamada a participar para poder fundamentar a sua futura decisão. Os debates têm sido acesos e polémicos, enveredando sobretudo sobre a dicotomia que reside no Estado. Por um lado, que terá sempre de se esforçar por prolongar a vida com os melhores cuidados de saúde e aumenta a esperança média de vida dos seus cidadãos. Por outro, que dará, hipoteticamente falando, a possibilidade ou o direito a acelerar a morte de quem assim o necessitar e de quem assim o escolher. Para já, no nosso ordenamento jurídico, o que temos é uma proibição, uma penalização que não deixa espaço à liberdade e ao livre-arbítrio de cada pessoa. A nossa sociedade poderá caminhar para uma solução que não obriga nada a ninguém, em que cada um escolhe por si, dentro das limitações de cada caso concreto, como é óbvio. Mas ao menos ninguém poderá ser penalizado por acabar com o seu sofrimento ou o sofrimento de alguém. Senhores deputados, quer Portugal tomar posição nesta matéria, continuar a assistir à liberdade individual de cada um dos seus cidadãos, quer Portugal assistir à morte dos seus cidadãos sem que os mesmos tenham de socorrer a outros países que permitem esta prática, quer Portugal dar dignidade ao fim de vida dos seus cidadãos, são perguntas às quais todos nós temos de responder de forma consciente e empoderada, de forma a que possamos enverdar num futuro que escolhemos, sem imposições e sem restrições. Em maio de 2016, o tema foi aqui lançado. Um ano depois, ainda nada se decidiu e ainda vamos longe de tomar uma posição que não poderá ser prorrogada eternamente. Amanhã seremos chamados a escolher e a decidir. Começamos para já a debater e a pensar naquilo que queremos e que defendemos. Obrigada pela atenção.